basicamente a fazer o contrário. É simples. Eu já vou mostrar. Então, esta é a chave com que se muda a roda. Chama-se uma luneta, uma sextavada exterior. Ok? Ok. Então, a utilidade de um bem complementar, esta foto tem aqui umas senhoras a mudar a roda, porque as que eu encontrei com homens eram muito feias. E então, por isso eu pus com uma senhora. Então, está aqui a senhora a mudar, está bem, está de joelhos a mudar isto, assim com a mão. Quer dizer, não, isto tem que ser feito um bocadinho de outra maneira. Mas tem ali um macaco que é um bem complementar. Porquê é que a luneta não é suficiente para mudar a roda? Porque precisamos de uma outra ferramenta. A análise técnica, por si só, um indicador, não nos traz milagres, não nos traz o dinheiro para casa. Daí que é um bem complementar. E nós, para mudar a roda, precisamos de um bem complementar. Qual é o bem complementar da mudança da roda? É o macaco. Chama-se macaco, mas há outros nomes também para aquilo, não é? Que é o que levanta o carro. Então, daí que também é um bem público. E porquê é que eu digo que é um bem público? Porque hoje em dia qualquer plataforma de negociação nos oferece as ferramentas de análise técnica. Eu comecei neste mundo em 1997. Tinha sido pai em 1996 e comecei em 1997. Desde aí depois nunca mais parei. Nem de ser pai, nem de andar nos mercados. Porque já tenho 6 filhos. Portanto, dito de outra maneira, hoje em dia nas ferramentas de negociação está disponível gratuitamente a análise técnica. No tempo que eu comecei pagava-se. Ok? Pagava-se bem. Portanto, hoje pode-se quase dizer que é um bem público. Um bem público não tem rivalidade, ou seja, se aquele senhor consumir aquela ferramenta para fazer uma análise, aquele senhor pode também utilizar a ferramenta, não é excluído, portanto não existe exclusão. É como ao conhecimento. Tudo aquilo que eu transmitir ou que me transmitirem a mim, a pessoa que me ensinará uma coisa não fica burra, porque me passou a ensinar aquilo. Acaba por a funcionar como um bem público. E isso resulta numa externalidade positiva. O que é isso? Traz algo de bom que traz repercussões também positivas. Agora, chegam a casa, ganharam dinheiro nos mercados, ganhámos dinheiro, vão ter uma externalidade positiva. Ela vai cozinhar com muito mais primor, vai fazer uma sobremesa, mas se perderem dinheiro vão ver o que é uma externalidade negativa. Ok? Bem, qual é a utilidade da análise técnica? Mais uma vez, é aí que eu quero frisar qual é a verdadeira utilidade da análise técnica, porque eu hoje não vou dar aqui, não vou falar sobre análise técnica. Eu gostava de falar sobre investimentos, sobre porque é que se deve de investir e o que é bom de investir, mas eu isso precisaria aqui de falar de alguns conceitos macro para explicar porque é que faz sentido o investimento, mas vou deixar para outra altura. Mas a utilidade da análise técnica é uma ferramenta que nos ajuda a simplificar. Se vocês pensarem na vida, todas aquelas empresas que encontraram negócios que simplificaram a vida das pessoas são empresas que têm sucesso. Pensem no IKEA, já não têm que estar a pedir aos amigos para carregar o móvel ou quando casam ou quando se divorciam. É fácil, aquilo é barato, parte, fica ali e vão buscar outro. Não é? Quem simplifica, quem tem negócios que simplifica a vida às pessoas, tende a ter sucesso. Eu já vou aprofundar. Portanto, a análise técnica, eu como vejo mal, portanto, a utilidade dela, eu vou até resumir para que é que ela serve. Para nós fazermos uma vista panorâmica, imaginem que são uma águia e que vão a voar e vocês querem caçar a presa e vocês vão começar a escolher, se calhar não vão, agora esqueci-me do nome, mas há um bicho que corre a 120 km/h que eu me esqueci de qual é o animal, a chita. Chita, é isso. Não vai caçar uma chita que corre muito. Se calhar vai caçar um que corre menos. Então nós vamos-nos a... Portanto, a análise técnica é isso. Nós vamos passando os gráficos. Imaginem-se a analisar 2.000 empresas. O Russell 2000, que é um índice americano, tem as 2.000 maiores PMEs nos Estados Unidos, são 2.000. Se os pedirem para analisarem isso num fim de semana, nem num ano. Por fundamentais, nem num ano. Mas analisam. Impossível. Não há tempo útil para isso. Okay? A análise técnica ajuda-nos como? Vamos ver os gráficos, depois de percebermos como escolher as cotadas, começamos a olhar, a selecionar fora. Eu ontem fiz em 3 horas 100 análises, por exemplo, num evento, numa coisa que faço regularmente, uma vez por mês, fiz 100 análises em 3 horas. Isso era impossível sendo por fundamentais. Portanto, fiz uma seleção tal, fora fica, é mais ou menos isso. É simplificar, ok? Eu estava a falar, a Google, escolhi este símbolo porque a Google tem esta montanha. Muitos de vocês são jovens, mas há aqui pessoas da minha idade
que se lembram de quando apareceu os primeiros motores de busca, o Yahoo, na altura, quando era líder. Nós entretínhamos-nos agarrado ao computador a fazer pesquisas, não havia a pesquisa inteligente e ficávamos horas para chegar a determinado sítio. A Google facilitou-nos isso. A Google facilitou a vida das pessoas. Por isso está aqui esta montanha. Esta montanha que nós subíamos, agora não tínhamos que subir. A Google ganhou por isso, facilitou a vida às pessoas. Nós agora escrevemos uma frase e aparecem montes de coisas relacionadas. Isso é uma invenção do algoritmo da Google. Portanto, eles simplificaram a vida às pessoas. A análise técnica é a utilidade que ela nos dá, é simplificar o processo de análise e de escolha. E depois, se bem entenderem, vão analisar por fundamentais. Imaginem-se analisar 500 empresas e depois chegaram ao fim de analisar aquelas 500, só 2 é que interessavam. Na análise técnica tem um critério, escolhem-nas por gráficos, daquelas 500, se calhar interessam 30 e depois dessas 30 já as vão analisar em detalhe por fundamentais, se assim o entenderem. É este um dos trabalhos que se faz e que eu faço num dos sítios onde trabalho. Bem, por falar em facilitar, toda a gente gostava de ter o peixe na mesa. Toda a gente quer a vida, quer o peixinho lá já em casa, não é? Por isso é que estamos a falar de facilitar. No entanto, ir para o mar, levar com a chuva, batida no vento, chegar a casa sem peixe, isso é que ninguém quer. Daí que falo muito na utilidade da ferramenta de análise técnica. E preferencialmente, era já o peixe sem espinhas, prontinho a comer. É isso que nós vamos fazer com a análise técnica, é tirar as espinhas do peixe. Ok? A Amazon, vou pegar aqui num exemplo. A Amazon simplificou a vida a quem? Quem conhece a história da Amazon e desta empresa, da Barnes & Noble, esta empresa é uma livreira. Agora é universitária, a livreira universitária era só livreira. Tinha uma parceria com a Starbucks e vendia livros e contratou a Amazon para a Amazon fazer as entregas dos seus livros. A Amazon percebeu que havia ali um mercado e desenvolveu este tablet de leitura, que é o Kindle, acho eu. Não é? É isso. Ou seja, viu qual é que era o mercado relevante da Barnes & Noble. Precisam de saber tudo isto. Se olhassem para um gráfico, então, mas espera aí, começou a recuperar a partir daqui. Pensem nisto, isto é psicologia agora. Agora vou dar um bocadinho, não é a minha área, mas vou dar aqui um bocadinho de psicologia. Contem. 1, 2 vermelhas. 1, 2 vermelhas, uma verde. 1, 2, 3, 4 vermelhas, 1, 2 verdes. 3 vermelhas, 1, 2 verdes. E de repente há um fenómeno estatístico que não se verificava há muito tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verdes. O que há aqui? Uma mudança de comportamento. Se calhar tirou o negócio da Barnes & Noble. Não foi o caso. Estou só a dar um exemplo da utilidade da análise técnica. Ler o mercado. Ok? Ler, porque não é mais do que uma representação geométrica do preço. Porque os fundamentais, as pessoas tomam decisões pelos seus fundamentais. Compram, e nós na análise técnica sabemos que os fundamentalistas estão a tomar decisões. Eu tenho à minha disposição os melhores analistas do mundo. Os melhores, digo-o, mesmo sem humildade nenhuma. É assim que se deve dizer. Tenho os melhores analistas do mundo. Os melhores analistas do mundo são os analistas de quem compra as ações que eu nem sei quem é. Se eles tomam essas decisões e se o preço sobe, estão-me a dizer que aquilo é interessante. É simples. Não sei quem são, nem como se chamam. Estão a fazer o trabalho para mim. Basta eu interpretar no gráfico o movimento. Desta forma simples, como acabei de dizer. Há muitas mais. Há muitas mais. E para quem quiser aproveitar e ver no meu canal, eu falo lá sobre muitas coisas. Estas empresas facilitaram a vida às pessoas. Não vamos comparar todas estas empresas, mas facilitaram a vida às pessoas. E podíamos analisar, por exemplo, o nível de poder de concentração dessas empresas. Qual é a cota de mercado da Apple Music, da Amazon, ok? Do YouTube, do Spotify. Isto é o nível de concentração que ela tem e por aqui eu consigo perceber se a empresa é competitiva ou não. É uma outra forma de o ver. Então, se eu analisar o gráfico, não me diz logo isto, em vez de eu ir buscar os números todos? Se ela está lá em cima, ou os investidores são todos estúpidos, porque ela sobe é porque estão lá todos, não é? Ou alguma coisa se passa. É um pouco isto, não é? Não é chamar nomes, porque nos mercados há especulação. Mas a especulação é nas empresas com pouca liquidez. Como se dizia aqui há pouco, em Apples, em Coca-Colas, essas coisas, a liquidez é tanta que a especulação aí, não há volume que movimente o preço. É claro, a Apple comprou ações próprias, é uma das formas que ela tem de retribuir os seus acionistas, porque não quer dar um dividendo, tem uma outra metodologia, uma outra filosofia, e retribui dessa forma. Bem,
Então, como é que nós vamos enfrentar os mercados? Ok? Qual é a discoteca onde vamos entrar? O Nasdaq tem mais luzes. Se tivermos de fato, vamos ali para o New York Stock Exchange. Ali temos que entrar de gala, não é? Portanto, podemos entrar naquilo que nós quisermos. Portanto, como é que nós vamos enfrentar o mercado? Existem 3 caminhos. Existem muitos mais. Mas temos que identificar se nós queremos o curto prazo, se queremos o longo prazo. Ok? Existem vários caminhos. Eu vou falar de 3. Primeiro temos o fácil, que é o nosso plano. Nós planeamos sempre ficar ricos. Mas depois a vida é dura. A vida apresenta aqui obstáculos, como alguém falava. Em 2022 não vendeu, por isso agora está satisfeito. Passou por todo este processo. Não é? Portanto, tem a ver com isso. Ok? Bem, é importante perceber o que é que pensam estas pessoas que estão a tomar estas decisões. E quando eu disse que tinha os melhores analistas do mundo à disposição, é que um dos trabalhos que eu faço é analisar o comportamento do preço. E o comportamento do preço é, de facto, o preço move-se porque alguém compra e alguém vende. Ok? Vamos mais uma vez repetir. E se eu estiver a olhar para 2.000 empresas, temos aqui separadas por setores. E se eu estiver a olhar para 2.000 empresas, como é que eu sei qual é que é a melhor? Vou adivinhar? Vou fazer como um colega que eu tive em Espanha em 2007, que molhava o dedo e do lado de secasse primeiro decidia se comprava e vendia? Por exemplo, ele fazia isso, eu digo isto, ele fazia isso para não dizer qual era a estratégia dele. Mas era isso que ele fazia diante dos colegas na casa onde trabalhava. O que é que acontece? Vamos aqui, dentre todas estas empresas que estão por setores, que eu no meu canal eu falo sobre isto, um pouco o meu modo de seleção, vamos olhar para este, que é o consumo defensivo. O que é o consumo defensivo? Não cíclico. Se vocês quiserem um dia estar no longo prazo em cotadas que estão no consumo dentro de um setor que é não cíclico, vejam os gráficos das empresas não cíclicas. O que é não cíclico? É todas aquelas empresas que, independentemente do estado atual da economia, do ciclo da economia, elas vendem sempre. Nós usamos papel higiênico todos os dias. Nós usamos pasta de dentes todos os dias, independentemente de estarmos em crise ou não. Nós todos os dias usamos um sabonete. Isso é consumo não cíclico. São coisas que estão na nossa cesta de bens, vamos dizer assim. Ok? De alguma forma. E temos ali as tecnológicas. Ok? Então, temos ali a cesta das tecnológicas e temos aqui as do consumo não cíclico. A nossa cesta de bens, a tal da polémica do IVA. Ok? Bem, esta cesta de bens tem só qualquer coisa como estas empresas todas. Estamos outra vez metidos num problema. Mas estas 10 que estão no meio, Procter Gamble, tem a Oral-B, a Coca-Cola, tem a Monster, estas 9, 10 aqui do meio mandam estas todas que estão à volta. Então, quando quiserem diversificar, se estiverem a diversificar nestas aqui da Procter Gamble, estão na Procter Gamble. É simples, não é? Diversificar é também diversificar por setores. Mas eu estou a mostrar isto para complexificar e porque o peixe que eu vos venho vender é de que a análise técnica é que é fixe. É um bem complementar. Não é melhor nem pior. Eu costumo comparar com o Código da Estrada. O Código da Estrada é a lei, está escrito em uns artigos. E a análise técnica é os sinais. Curva à direita, curva à esquerda, stop, sentido proibido. É um bocadinho isto. Ok? Bem, podemos olhar, escolher daquelas empresas, depois olhar para os fundamentais. Eu fui buscar isto ao LinkedIn, eu fiz esta apresentação ontem à noite, depois de terminar um trabalho que estava a fazer. Fui buscar isto ao LinkedIn, roubei ao nome das pessoas que aí aparece. Mas, basicamente, isto são formas de olhar para os fundamentais das empresas. Este daqui é mais contabilidade financeira, aquele já é finanças pura. São formas de olhar para as empresas. A análise técnica tem tantas ou mais ferramentas. Cada indicador, eu mostro os modelos, como se desenvolve, quem o criou, como se desenvolvem as fórmulas e, inclusivamente, para se alguém quiser programar algum indicador, perceber já como é que o pode fazer. Ok? Pronto. Entretanto, vou então falar que este senhor, Charles Down, que nasceu em 1850, a 6 de novembro, no mesmo dia que eu, mas 120 anos antes, este senhor que faleceu em 1902, foi, digamos assim, o pensador da análise técnica. Este senhor que era jornalista, eu digo que ele também era economista porque ele fazia esse trabalho, de analisar e etc. E este senhor que fazia este trabalho, o que é que ele fazia? O que é que ele fez? Eu não vou analisar isto tudo por fundamentais. Eu vou começar a olhar para as empresas através da análise técnica. Começa a desenvolver gráficos, a escrever o percurso do preço. Matematicamente falando, começou a desenvolver vetores. Um vetor na matemática é o movimento que vai do ponto A
vezes o vetor e que nos leva ao ponto B. Ok? Portanto, isso matematicamente falando, movimentos de vetores, começa a desenhar linhas em folhas de papel milimétrico e assim nasce a análise técnica. E ele começa a desenvolver os gráficos, levou alguns anos e depois, todos os dias, ia atualizando e todas as semanas e começou a dizer, aqui está um movimento X, aqui, agora vou ver esta empresa. A estratégia dele hoje já não se usa, ele usava o Dow Jones Transportation. E quando as empresas dos transportes tinham muitas encomendas e andavam a fazer muitos transportes, previa-se que as empresas da indústria iam vender. E então ele sabia, funcionava ali como uma informação, um indicador adiantado. Bem, este senhor, eu vou resumir muito rapidamente o que é esta teoria. Ele acha e entende que o mercado se desenvolve numa fase ascendente em 3 fases: acumulação, participação pública, excesso. Acumulação, ninguém sabe que o mercado vai começar a subir. É quando aqueles dos fundamentais começam a achar que o preço está bom, atrativo para comprar, está abaixo dos seus valores teóricos. A participação pública é quando os institucionais e os fundos já se começam a posicionar. O excesso é quando o taxista e o engraxador nos diz que isto está bom para comprar, teoricamente falando. Depois vem a fase da distribuição, pânico e desânimo. Distribuição, há alguns aproveitam para recomprar porque aquilo é um momento para reforçar posições. O pânico, alguns desesperam. E o desânimo é quando alguns desistem, fecham as posições e o mercado para de cair para começar a subir a partir dali. Ok? Agora, isto é a brincar, é desenhado aqui com os desenhos. Eu vou-vos mostrar isto em gráficos de verdade. Muito resumidamente, peguei no índice germânico. E o índice germânico temos aqui. Isto é o início de 2007, a primeira fase. A segunda fase é sempre mais volátil, é do pânico. A terceira, que termina a 9 de março de 2009. Marcou o seu mínimo, ok? Depois, vamos para a fase ascendente, começa a subir. Aqui muitos pensavam que o mundo ainda estava em desgraça, ok? Depois temos uma fase de consolidação e o mercado tem a segunda fase, que é sempre a maior, a mais ampla. Também tem 3 subfases e cada uma delas uma subfase. Aqui podíamos falar muito sobre a teoria de Dow, incluir Elliott e podíamos incluir aqui muita coisa. Se vocês quiserem saber a resposta a quantas ondas e sub-ondas há dentro de um grande ciclo económico, em média há 122, ok? Porque depois tínhamos que passar de gráfico semanal para diário, para horário, ok? Bem, depois temos mais uma consolidaçãozita e temos a última fase. Esta fase dava um arranque que eu dava ali uma projeção a 14, 15 mil, vai um bocadinho mais por cima disso, mas não quer dizer que o mercado vá dar a volta, ok? Ele depois corrigiu no Covid, e pronto, e podemos estar no início de uma nova fase. Não é isso que eu venho a explorar. Mas quero falar de uma coisa. Quem é que aqui pode dizer que já sabe ou que já conhece a análise técnica, já ouviu falar e já conhece algumas coisas? Já algumas coisas, já algumas pessoas, não há? Há aqui alguém que nunca tenha ouvido sobre análise técnica? Pronto. Então eu acho que não vi nenhum braço levantado. Quer dizer que os outros não levantaram, mas ou eu vi mal, eu também vejo mal. Mas de qualquer das formas, eu vou falar de uma coisa que eu não posso evitar de falar, que tenho que falar. Isto é importante. A análise técnica, eu já participei em 3 teses de doutoramento sobre análise técnica. O que é que isto quer dizer? Eu não me limito a fazer análise, eu faço investigação sobre modelos estatísticos, matemáticos e econométricos, onde os aplico, porque a matemática, isto é matemática mesmo, é matemática e estatística. E o que se procura com a análise técnica é obter resultados que nos tragam uma esperança matemática positiva. É tão simplesmente isto. Se determinada figura, isto são várias figuras da análise técnica, se determinada figura cumpre com 60% das vezes do movimento, não sei se me interessa tanto. Se for com 80% já interessa. E se agora cumprir no sentido contrário? Então eu começo a atuar no sentido contrário. Não é? É um bocado isso. Isso, eu estou a falar assim, não é assim que eu faço sempre, como é óbvio, mas para se perceber. Estes senhores que estou aqui a mostrar estão à procura do Santo Graal, estão à procura de encontrar a fórmula. E então estão aqui, se o ombro, cabeça, ombro, sempre que há ombro, cabeça, ombro, o mercado reverte, que é o conhecido Head and Shoulders, que é ombro, cabeça e ombro, é uma figura de reversão, eu vou entrar para baixo. Então, eu quero aqui só trazer isto. Vamos outra vez ver este gráfico. Acumulação, participação pública, excesso. Aqui ouve-se melhor, mas estavam todos a ouvir, não estavam? Isto distancia-se um bocado. Bem, depois temos a distribuição pânico-desânimo. Vamos juntar as duas figuras?
Reconhecem o ombro, cabeça, ombro? Reconhecem, não reconhecem? Qual é que é a diferença destes de outros muitos que aparecem por aí na internet? É que este está no fim de uma terceira fase, ou subfase, ou microfase. É uma regra para que o ombro, cabeça, ombro seja mais fidedigno. Que os outros podem funcionar, podem. Estatisticamente, menos. Mas para que o ombro, cabeça, ombro tenha sucesso, ele tem que se estudar. E mais, e não é só isso. Nós temos que agarrar uma cotada. Agora o ombro, cabeça, ombro. O Luís diz que funciona. Estou rico. Amanhã vou-me despedir. Vou chegar a casa. Todos os ombros, cabeça, ombros que eu vir, compro. E vou estar rico. E compro a empresa do meu patrão e dou-lhe um pontapé no rabo. E está assim. Não. Vão ver quantas vezes cumpre nessa empresa. E se não cumprir, digo já duas. Endesa espanhola e o par de divisas libra-iene. Quase nunca cumpre. Em 70% das vezes não cumpre. O que é que nós fazemos quando o virmos? Respeitamos-lo? Respeitamos-lo no sentido inverso. Se querem especular, não é uma recomendação, nada do que eu estou a dizer. Estou só a dizer que é estatística. E esta é a utilidade da análise técnica. Ok? Temos aqui uma figura. Quem é que me sabe dizer o que é previsível acontecer nesta figura? Temos a caixa de ferramentas. E a caixa de ferramentas vai-nos dizer qual é a figura, qual é a ferramenta adequada para esta figura. Ok? É previsível ser uma figura de continuação. É previsível. O que é uma figura de continuação? É uma figura que dá seguimento ao movimento prévio. O movimento prévio o que é? O movimento anterior. Qual foi o movimento anterior? Subida. A seguir, movimento lateral. O que é previsível? Que depois de perfurar a parte alta, desenvolva um percurso de preço semelhante à amplitude da figura, primeiro movimento, segundo movimento, o tamanho do bastão. Tecnicamente falando, acontece sempre? Não. Isto não é bola de cristal. E pode dar choque. Sabem porque é que eu pus aqui esta ficha? Porque há uma grande confusão que as pessoas fazem, que é o seguinte. Entram nos mercados e depois vão analisar. E agora estou a ver um ombro, cabeça a ombro. Desejam que lá esteja, porque o mercado está a fazer o contrário. Não é? Então, primeiro liguem a ficha do analista, tomem a decisão e escrevam-na. Depois desligam a ficha do analista, colocam a ficha do investidor e depois é que investem. E depois vão ler aquilo que escreveram como se não tivesse sido vocês. E assim obedecem àquilo que está com maior probabilidade, se não rasgarem o papel. E se puderem, gravem a sessão e falem com o computador, desabafem. Não o deixam a correr enquanto estiverem a tomar banho. Depois a mulher passa na sala, ouve os disparados e a coisa pode correr mal. Ok? Bem, correu mal aqui. Porque é uma figura que oferece uma esperança matemática positiva, mas é probabilidade, nem sempre corre bem. Por isso é que não se deve meter toda a lenha no assador. Se correrem cada 10 vezes, 7 vezes bem e 3 mal, 3 vezes vai fazer isto. Ou 4. Mas se as outras correu bem, é o que importa. Ok? Análise técnica é isto. Basicamente, então, as figuras da análise técnica têm uma característica. Há 3 figuras em cada figura. Faço-me entender? Vou-me explicar melhor. É a que eu vejo. Se for para mim, não estou. É a que eu vejo. É a que algum daqueles analistas vê que pode ser diferente daquela que eu vejo. E depois é aquela que realmente o mercado desenvolver. Qual é que tem razão? É aquela onde houver mais volume a ser negociado com mais pressa de cruzar aquela ordem. Ok? É outro erro comum. O mercado sobe quando há mais gente a comprar do que a vender, ou desce quando há mais gente a vender do que a comprar. Não é verdade. Nas ações não é verdade. Sobe quando o que quer comprar tem mais pressa de realizar a operação do que aquele que quer vender, porque as ordens cruzam-se ao mesmo número de ordens. Não há ordens fantasmas. Ok? Mas pronto, isso seria para explorar mais adiante. Entretanto, resumidamente, temos aqui várias empresas, podíamos analisar estas empresas, podíamos olhar para os dados de todas elas, o que é que elas vendem, por exemplo, na Europa, na Ásia, etc. Podíamos ver o nível de concentração, por exemplo, aqui a Apple e a Samsung, na Europa são detentoras de uma grande cota no mercado, ok? Mas podíamos vê-lo pelo gráfico. Cá está a Apple, a cinzento, perdeu para a Samsung, teve debaixo da Samsung, perdeu, depois já está a recuperar, já está neste momento por cima. Isto é análise técnica. Podíamos fazer ao contrário. Eu mostrei primeiro parte de alguns indicadores fundamentais e depois fui aqui. Podíamos fazer ao contrário. Ir primeiro aqui e agora ver. Já sabíamos que estas 7 ou 8 não nos interessava ver, porque o dinheiro está ali em cima. Não é? Nós queremos estar onde está o dinheiro. Não é? Junta-te aos fortes e forte serás. Não é o que costuma dizer. Pronto. Outra forma de olhar para a análise técnica, de olhar para os gráficos. Por exemplo,
Eu vi que a Apple era interessante. Está dentro de que índice? Por exemplo, do Dow, dentro do Nasdaq, dentro do SP. Ok, está acima do índice, é mais forte que o índice, é dos que empurram o índice. É isso que eu quero. O setor está por cima do índice, é um dos setores que empurra o índice. É isso que eu quero. Quero saber dentro desse setor qual é a cotada mais forte. Microsoft e Apple, por exemplo, Nvidia também, entre outras, não é? Mas, por exemplo, é esta comparação que eu quero fazer. Eu olhando para isto, se eu olhar para isto, sei das tecnológicas as quais é que é esse setor que eu estou a analisar, é isso que eu vou fazer. Quais são as tecnológicas? Qual é o setor que está forte, tecnológico? Por exemplo, por dar um exemplo, seguro, food beverage, comida e bebidas. Então, são esses que estão fortes, por exemplo, dei exemplos teóricos, foi aleatório, vou ver dentro desses quem é que são os gráficos que estão mais fortes que o setor. E depois vou olhar para eles profundamente, acho assim o entender. Para saber o que é o cash flow, o PER, se me interessar. Mas é esta a utilidade da análise técnica. E depois podemos pegar nos seus fundamentais, vamos ao Excel, vamos buscar aqui os dados, isto são tudo as contas, eu estou aqui a dar as contas da Apple. Temos que, para escolher o bom momento de entrada, não é? Para escolher o momento exato de entrada, temos ali quem é que são os players que estão alocados e a percentagem é que eles estão alocados na Apple, para depois percebermos se é hora de sair, se é hora de entrar. Se fizerem estes cálculos, isto resulta mesmo no número 6, no número 5, no número 4. Isto é matemática. Ok? Isto aqui é a regra 3 simples. Ok? 1 multiplicado por este, dividido por este dá 6, etc. Isto sou eu a brincar. Mas eu vi aqui, voltei atrás, quem é que está ali em terceiro? Berkshire, de Warren Buffett. Falaram há pouco em Warren Buffett. Então se o homem é bom, eu quero saber o que é que ele faz na empresa dele. Vou ver o gráfico primeiro. E isto é estudar o gráfico. Quais são os movimentos que faz? Quais são os movimentos que faz o gráfico? Historicamente, eu analisei dezembro. Todos os meses de dezembro, qual é a média de movimentos? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estragou-me 6 natais. E quantos me correram bem? Houve 6 natais que não houve prendas para ninguém. E quantos correram bem? Ok? Este gráfico é passado. Vou mostrar um atual. Este movimento que está aqui em cima está agora ali assombreado. Ok? Se olharem para trás, eu disse 178 e 200 e troca ao passo. Está aqui, 200 e troca ao passo. Foi para cima daquilo que eu disse, enganei-me. Eu nem sempre acerto. Mas está aqui o movimento. Portanto, analisar a previsibilidade, a probabilidade, o movimento estatístico, qual é a média. No fundo, está sempre em tendência. Se formos ajustar sempre nestes movimentos, bem, eu como não tenho muito tempo, já estou a roubar 2 minutos ao Fernando e já não vou roubar muito mais. Uma coisa que se costuma dizer que a análise técnica nos pode responder. O velho ditado, sell in May and go away. Vende em maio e vai-te embora. Não é o que está a acontecer. Se perguntarem ao Einstein, ele diz que é outubro, diz que é julho, janeiro, setembro, abril, novembro, maio, etc. Ou seja, segundo ele, não é? Portanto, é quando nós quisermos, temos que ver no gráfico. Temos que ver realmente no gráfico, ok? Bem, então vamos olhar para estes gráficos assim. O mercado está a fazer o quê? Vamos aqui sintetizar o bem complementar na análise técnica. O gráfico está a subir. Quem entrou aproveitou este movimento. Quem não aproveitou chorou não o ter aproveitado. Entra agora. Acontece isto. A análise técnica não funciona. Era aquilo que queria dizer. Se desfez, arrepende-se, porque a seguir sobe. E se entrou naquele momento, dali aqui são 7 anos, não ganhou nada em 7 anos no longo prazo. Depois, não, agora é que vai subir, que já está mais alto que o movimento anterior. E cai. Poxa. Então quem entrou lá em cima está a perder, quem entrou em 1997, que é aquela ponta lá do fundo, estamos aqui, está quase igual, isto é 2009. Ok? Está aqui já uma década ou mais e não está a ganhar. Andou a trabalhar para nada. É isso que a análise técnica nos vai ajudar a responder. Andou a trabalhar para nada. Mas agora já está a subir. Mas depois vê está a assustar. Ai, mulher, que isto vai cair, já me leva outra vez na pá, agora vou vender. E ele sobe. Uma vez vim fazer uma apresentação em Lisboa, em 2011, e o meu computador, trazia um computador e tínhamos esquecido do carregador em Espanha, e eu cheguei e digo assim, olha, vou improvisar, não trago apresentação, eu falo, dê-me um quadro branco e não se preocupe. E cheguei lá, estava um quadro destes aberto, um quadro parecido.
E eu não sabia, o orador tinha que dado antes, tinha dito que tinha comprado ali, vendido ali, comprado ali, vendido ali, comprado aqui e vendido ali. E eu não sabia, e quando eu cheguei toda a gente se riu pela forma como eu comecei a apresentação. Porque eu disse assim, se alguém vos disser que comprou ali, vendeu ali, comprou ali, vendeu ali, é mentiroso. Não é? Pronto, a análise técnica pode-nos ajudar. A senhora há pouco precisou de um macaco para levantar a roda e nós metemos-lhe uma média móvel e agora está mais simples, não está? Agora não está mais simples? Exatamente. Está a dizer quando é que deve entrar, quando é que deve sair. Acontece sempre, não. Mas estatisticamente, ao longo destes 15 anos, o que é que fez? Não acertou mais vezes do que falhou. É só porem a média e irem afinando. Ponham a vossa idade, a idade do filho, a idade do cão, ponham o que quiserem. Quando ela fizer este movimento em que faz esportes e resistências, é isto que é respeitar. Porque estatisticamente, se funciona, até deixar de funcionar. Há pouco falavam na correlação. A correlação existe até que deixa de existir, até que passa a haver descorrelação. Não é? Portanto, não é mais. Portanto, aquele movimento paralelo que há entre dois preços, quando deixar de ser paralelo, acabou a correlação e nós não vamos lá ficar à espera que eles se voltem a casar. Normalmente, quando se divorciam, não se voltam a casar. Depende. Ok, mas podemos complicar? Podemos. Podemos inventar, podemos pôr muitas linhas e daqui a nada temos uma obra de Picasso e percebemos tudo, menos o preço. Portanto, é melhor voltarmos atrás e no simples, no que está simples é de onde está normalmente o sucesso. Lembrem-se da Google, lembrem-se daquele peixe que eu ali puxo em espinhas. Simplificar. Último gráfico. A análise técnica diz-me todos os dias, entre as 6 e as 8 da manhã, se o movimento do euro-dólar, do euro-iene, qual é o mercado que está a fechar entre as 6 e as 8 da manhã? O asiático. O asiático está a fechar. Como está a fechar, os que são ansiosos querem vir para o mercado europeu. Antes deles comprarem uma ação europeia, o que é que eles compram? Euro. Compram euro. Porque mesmo que não o comprem diretamente, se compram uma cotada, estão a comprá-la em euros. Não é? Então, se o movimento do euro ao iene se faz este movimento na abertura do mercado, diz que os asiáticos estão a entrar, mas não dizem para o quê. Não dizem se vão comprar obrigações, se vão entrar short no mercado, porque também precisam de euros. Ok? É isto. É uma ferramenta que eu vos trago. Qual é o bem complementar que está associado a este preço? O MACD, que depois de passar a linha zero mostra que o mercado tem momento. Há mais indicadores, há o ADX, há muitos. Ok? Que tipo de investidor sou? Investidor de curto prazo, investidor de longo prazo? Isto é possível? É aqui que eu quero chegar com o dinheiro todo que eu vou ganhar? É isto que ambiciono? Não é a análise técnica que vai dar isto. A análise técnica tem que ser usada com disciplina. Porque se não for usada com disciplina, é isto que nos vai acontecer. Ok? Resumindo e baralhando, este é o meu canal. Comecei por ABC dos gráficos. Como é que se forma o preço? Como é que se soma 1 mais 1? Como é que se soma a média móvel? Média móvel simples, média móvel exponencial. Começo mesmo pelo ABC. Tem lá já muitos vídeos. É um curso gratuito. Não o faço por nada mais do que é um bem público. Mas houve um retorno para eu fazer isto. Foi o meu filho. Fez um mestrado em design, em multimédia, edição em multimédia, e foi a tese dele. E ele precisava de fazer, e um colega disse-lhe, faz o teu pai sabe mercados, põe um canal para ele e ele fala sobre isso. E então foi o que aconteceu. E agora cravou-me, agora está a trabalhar numa boa empresa, borrifou-se para o pai e os vídeos agora têm menos qualidade, mas a informação eu acho que continua a ser boa. Está bem? Bem, em bolsa, o que todos sabem, já só vale zero. Muito obrigado pela vossa paciência. Se quiserem fazer alguma perguntinha, eu roubo só 2 minutos ao Fernando se tiverem alguma pergunta. Posso deixar que me faça? Para o canal do YouTube? Sim, podem fazer. Podem lá escrever. Estão-me a dizer que já portaste mal. Levas um amarelo. 8 minutos. 8 minutos. Não, portou-se bem, leva-se um Subscrevam o canal. Vão lá fazer as perguntas. Nos comentários. Exato, e eu respondo. E quando isto terminar, eu também vos faço. Não foi negro? Não, foi bom para nós. Ah. Mas nos Estados Unidos foi dia 2 de março. Ok. Pronto, tem que ver é quantas vezes isso acontece no dia 2 de março. Se não acontecer quase mais nenhuma, não interessa, é esquecer. Ok. Muito obrigado. Vou passar aqui a bola ali ao meu amigo Eugênio. Obrigada. Obrigada, Luís.